Superintendência do Patrimônio da União é uma instituição pública que está na estrutura da Secretaria do Patrimônio da União no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A principal missão da Secretaria do Patrimônio da União, da Superintendência do Patrimônio da União no estado de Roraima, é zelar, guardar o patrimônio da União e fazer com que esse patrimônio cumpra a sua função socioambiental sem perder o vínculo com a sua função arrecadadora e também com os programas estratégicos do país, né? E é nesse sentido que a SPU nos estados brasileiros tem uma superintendência e que essas superintendências estão sempre conectados com a universidade, né, nas parcerias, no sentido de buscar o conhecimento técnico-científico, né, e aplicar esse conhecimento técnico-científico no caso das parcerias que a gente tem hoje dentro do projeto das Águas de Macunaíma. Esse conhecimento técnico-científico está sendo aplicado num bem de uso comum do povo, que são os rios em faixa de fronteira e suas ilhas fluviais. Pontualmente, o que é que ele visa nessa parceria com a universidade? Identificar, caracterizar e nós da SPU regularizarmos as ocupações existentes nessa ilha. Incorporar essas ilhas ao patrimônio da União e regularizar suas ocupações. Do ponto de vista da SPU, o resultado principal é esse. Na parceria com a universidade, além desse resultado que a universidade está nos apoiando, nós temos a questão da acadêmica, do conhecimento técnico, científico, no envolvimento de professores, doutores da universidade, de estudantes das áreas afins, né, no sentido de apoiar e contribuir com a gente nesse trabalho. Essa parceria com a SPU teve início no ano de 2012, né? E ela iniciou-se com as oficinas, onde foram feitas várias etapas com os bolsistas, em torno de 12 bolsistas, onde eles tiveram um treinamento sobre a questão de uso da geotecnologia, a questão das aplicações de questionário, de como elaborar um questionário, de como abordar as comunidades ribeirinhas e também um pouco sobre a geologia e a formação das ilhas fluviais. E posteriormente, né, houve a questão do laboratório, né, a pesquisa em laboratório, a produção do trabalho em laboratório, de mapas temáticos e principalmente a questão das leituras, né, que os bolsistas tiveram, né, constantemente na construção desse projeto, né, dessa parceria com a SPU sobre as comunidades ribeirinhas localizadas nas ilhas fluviais. Olha, primeiro é um trabalho inédito, né? Por ser um trabalho inédito, ele sempre traz surpresas, né? E não só para nós professores, pesquisadores, mas também para os nossos acadêmicos, com o contato com a comunidade ribeirinha, nós sentimos que realmente eles têm uma preocupação socioambiental com as ilhas onde eles moram, né? A preocupação de cuidar, mesmo porque eles vivem daquela ilha, né? Dos recursos naturais existentes nessas ilhas. E os acadêmicos tiveram contato direto com essas comunidades e que mostraram, né, que muito tem ainda para ser feito por essas comunidades e principalmente pelo patrimônio da União. O que a gente verificou nessa pesquisa ao longo dessas 52 ilhas, né, que existe poucos ribeirinhos morando nas ilhas, né? Na verdade são pouquíssimas famílias, eu acho que não chega nem a 10 famílias que moram efetivamente nas ilhas e que se caracterizam praticamente por pescadores ou pessoal que trabalha com o turismo, né, levando o pessoal para conhecer as ilhas, as praias, né? E esse pessoal realmente, quando eles que habitam essas ilhas, a gente vê que o impacto da ocupação deles é muito baixo. Eles realmente
a questão da sustentabilidade eles levam ao pé, que na verdade é a vida deles, né? Então eles não degradam as ilhas e nem o rio, porque é o ganha-pão deles. O Rio Branco ele tem uma peculiaridade bem especial, né? Ele, segundo o conceito da Marinha do Brasil, ele é um rio de planície, né? Então, um rio de planície não tem uma energia como se fosse um rio de planalto. Então, a tendência dele é esses sedimentos, esse material que vem das áreas mais altas, se sedimentarem ao longo do trecho do rio, formando as diversas ilhas que ele mesmo possui. E a questão assim, se você notar aqui, o Rio Branco não é um rio de barranco. Você vê assim pequenos níveis tomados pela mata, que na verdade são chamadas planícies de inundação. Então o rio, quando ele na época do inverno, ele se espraia e forma várias pequenas ilhas também. Então a gente chama de ilhas sazonais porque no verão elas se juntam à planície de inundação e no período de chuva elas viram ilhas. E nós estamos vendo aqui também que no período de estiagem várias ilhas se unem, que a gente chama o processo de soldagem, né? As ilhas se unem formando uma só, no período que enche elas formam, aí se subdividem em várias ilhas. E também nós descobrimos que não é só ilhas de areia, né? O Rio Branco, até principalmente na área próxima à ilha de Maracá e próxima à área de Caracaraí, ele tem uma característica de leito rochoso. Então quando esse leito rochoso ele aflora, forma as ilhas rochosas, né? E cada uma dessas ilhas rochosas, ilha arenosa, tem toda uma flora, todo um bioma diferente uma da outra. Então isso é muito importante. Foram o total de 52 ilhas de médio a grande porte. Claro, tem ilhotas, né, que são pequenos afloramentos de rocha que não foram considerados, mas ilhas vegetadas e de médio a grande porte foram 52, né? Na questão de interesse para pesquisa biológica, outros tipos de pesquisa são extremamente interessantes, porque algumas são ilhas bem já vegetadas, ilhas bem estruturadas, outras são ilhas já em processo recente de formação. Então você vê ali a questão das embaúbas, que são as pioneiras, e depois que dão sustentabilidade para crescer a mata mais estruturada. No que a gente pode falar sobre a questão de pesquisa de biodiversidade, olha, tem que fazer muita coisa, porque cada ilha tem as suas espécies, tem a sua vegetação, que diferencia da parte do continente aqui, da parte da margem do Rio Branco, né? Praticamente todas as ilhas estão bem preservadas, algumas estão praticamente intocadas, né? Essas ocupações que as pessoas fizeram nas ilhas, né? Como a gente fala, que são pescadores, pessoal que trabalha com turismo, então não houve uma degradação dessas ilhas, você não vê desmatamento, não vê queimada, né? São ilhas assim muito bem preservadas. O Rio Branco é um rio que a gente caracteriza como um rio aluvial, significa que ele transporta uma alta quantidade de sedimentos, né? Areia grossa, areia média, areia fina e silt. Então essa aí foi a primeira parte que nós levamos em consideração em caracterizar o Rio Branco, né, para poder levar em conta o aspecto do projeto de Águas do Matunaíma. Em primeiro lugar, a questão da dinâmica do rio, né, nós levamos em consideração o aspecto hidrogeomorfológico, né? Significa que o geomorfológico vem da questão da morfologia, né, das diferentes variáveis morfológicas do canal. Praias, ilhas, canais abandonados, que são paleocanais, né? E o hidro vem em relação à questão da dinâmica fluvial do canal, né? É um canal em que varia ao longo do ano. Estamos fazendo estudos ao longo de várias décadas. Por exemplo, a década de 40 é o período mais antigo que nós podemos analisar, né, através de fotografias aéreas, que foi um levantamento feito pela Força Aérea dos Estados Unidos, na época que eles tinham interesse em fazer uma base militar aqui na região, e também fotografias atuais, né, com aerolevantamento. E imagens de satélite também, só que essas imagens são a partir da década de 70, que foi quando foram lançados os primeiros satélites para observação dos sistemas terrestres. Então a grande importância de conhecer esses ambientes, tanto na questão do meio físico como no meio biótico, tem o lado social. E o lado social é justamente aquele que nós podemos aplicar medidas de gerenciamento, de uso sustentável para essas áreas, por exemplo, as áreas úmidas, que são altamente dinâmicas. Eu acho que nós,
como pesquisadores e representantes de uma instituição como a Universidade Federal de Roraima, a gente tem por obrigação começar a fazer pesquisas mais detalhadas dessas ilhas, né, que tem muita coisa ainda para mostrar. A identificação e caracterização das ilhas fluviais ao longo dos rios Uraricoera e Rio Branco, dentro do projeto maior Águas de Macunaíma, foi uma oportunidade ímpar para o Instituto de Geociências da Universidade Federal de Roraima, pois, através deles, podemos aplicar o uso de geotecnologias, né, com o apoio de pesquisadores, professores e alunos do Instituto de Geociências, né, tanto do curso de Geografia como de Geologia, né, na aplicação dessas novas tecnologias, né, para mapeamento, para identificação e caracterização de forma de relevos, né, de geomorfologia fluvial, né, de cadastramento, né, de formação de banco de dados em ambiente de sistema de informação geográfica. Esse projeto inovador pôde colocar em prática todo o conhecimento obtido em laboratório, como, por exemplo, no caso do geoprocessamento e formação das ilhas, que no meu caso, para a geologia, importantíssimo. A gente teve que efetuar atividades e uma das de grande importância foi a questão da aplicação dos questionários, junto com a pouca população que tinha nas ilhas, mas essa mesma pouca população era de extrema importância e foi efetuado toda a questão de coleta de pontos de GPS para tratar e utilizar eles dentro do laboratório de geotecnologias, e a questão mesmo do questionário socioeconômico e ecológico que teve que ser aplicado junto com essa pouca população que abriga algumas das ilhas. A fixação das placas tem como função principal informar a população que isso é uma área do patrimônio da União e que tem uma base legal para que se respeite a fixação dessa placa e se respeite a área enquanto patrimônio da União. A conclusão do projeto das Águas de Macunaíma tem o objetivo de mostrar para a sociedade, né, que é possível regularizar as pessoas que moram nas ilhas e nas margens dos rios federais em faixa de fronteira, e considerando que isso é patrimônio indubitavelmente da União, é importante a sociedade saber quais são os direitos e os deveres relacionados a esse patrimônio. Então, cada trecho desse terá uma publicação e um relatório técnico, né, justamente sobre a questão da formação das ilhas, a vegetação, a fauna. Ao ter acesso a esse projeto, né, tenho certeza que ainda tem muito para ser feito, né, que poucos são os estudos que são realizados nessa área, principalmente ligados às ilhas fluviais federais, e saber da importância, que elas têm uma importância dentro da nossa realidade amazônica.